Olá, muito bom dia, na graça, na paz do Senhor, a todos vocês que estão me ouvindo. Estamos de volta para a nossa meditação na Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar em 3 versículos do último capítulo da carta que Paulo escreveu aos Efésios, onde Paulo está encerrando, e ele diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, Paulo ele está aqui concluindo, né, a carta dele, escrita, e ele vai encerrar essa carta mostrando a importância da vida espiritual, trazendo esse elemento da vida espiritual para nós, para que o ser humano entenda, nós saibamos que existe uma realidade sobrenatural, existe uma realidade espiritual que nós precisamos estar ciente, e ele chama atenção também para a armadura de Deus nesse caso, né? Essa luta espiritual, essa luta com esses seres espirituais, não é uma luta que você ganha na justiça humana, ou que você ganha com armas humanas, com articulações humanas. Você necessita de uma armadura de Deus, uma armadura especial de Deus, onde você pode lutar contra essas forças do mal. Então, a força que nós temos nessa batalha, a energia que nós temos, ela vem de Deus. Então, é Deus quem garante a nossa proteção para enfrentarmos essa realidade da batalha espiritual. Então, é importante você saber disso, porque Paulo ele vai estar dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, contra seres humanos, mas sim contra essa realidade espiritual, esses seres espirituais, né? O diabo ele existe, os demônios ele existe, eles são extremamente organizados, e aqui quando ele diz que nós precisamos da armadura de Deus para nos proteger contra as ciladas do diabo, ficar firme contra as ciladas do diabo, essa palavra cilada, ela traz a ideia de métodos, de metodologia, de estratégia. O inimigo, o diabo, os seus demônios, eles não agem aleatoriamente, eles não agem sem preparo, né? Porque a impressão que as pessoas têm é que os demônios é um grupo de seres desorganizado, cheio de badernas, de tantas coisas, né, desestruturada. Não, eles são extremamente organizados, e eles sabem exatamente o que fazer e como fazer. E nós, para que o homem possa vencer essa estratégia maligna, para que você possa vencer o diabo, você precisa de armaduras espirituais, você precisa de ferramentas espirituais que vão te dar conta, vão te ajudar a enfrentar esse inimigo, né? Paulo vai no capítulo aqui, ele vai falar da verdade, que é uma ferramenta dessa armadura. Ele vai falar da justiça, ele vai falar da fé, ele vai falar da pregação do evangelho, ele vai falar da palavra de Deus, ele vai falar do capacete que nós temos que usar, ou seja, o capacete da salvação. Essas são ferramentas, essas são instrumentos que você precisa usar para batalhar contra o inimigo. Você precisa conhecer a verdade, você precisa praticar a justiça, você precisa ser uma pessoa salva, você precisa ser uma pessoa que conheça o evangelho, você precisa ser uma pessoa que tenha a espada do Espírito, a oração, a leitura da Bíblia, a comunhão com os crentes, tudo isso com os cristãos, tudo isso vai ajudar você a combater esse inimigo. E sem essas ferramentas, você não tem chance, né? Você não tem chance. E essa é uma das razões pelas quais a gente vê tantas pessoas desorientadas. E em se tratando de vida espiritual,
Então esse texto mostra que nós, primeiro, nós dependemos completamente de Deus. Né? Nós não temos chance, não teríamos chances contra o diabo e contra os seus demônios, jamais. Mas nós dependemos de Deus, é Deus que nos capacita. E um segundo ponto, nós precisamos reconhecer essa batalha espiritual. Você vai estar enfrentando ela todos os dias, quando você é obrigado a mentir, quando você se sente obrigado a praticar uma injustiça, quando você se sente obrigado a duvidar de certas coisas, a não ajudar pessoas, você vai estar sendo desafiado. Então você precisa saber que existe uma batalha espiritual, existe um ser que está tentando te levar a fazer coisas erradas, coisas que não agradam a Deus. E quando se trata de família, é responsabilidade dos pais a proteção espiritual dos filhos. Os filhos não têm entendimento do que está acontecendo. Então cabe aos pais orientar os seus filhos sobre as lutas espirituais, sobre esse inimigo que vai tentar induzi-los ao erro. E aí orar com os seus filhos, ler a Bíblia com os seus filhos, estudar, levá-lo para a igreja. Tudo isso vai ajudar o seu filho a se livrar desse inimigo. E a prática da unidade familiar. Nunca vimos um tempo onde tantos divórcios têm acontecido, onde tantas separações, onde tantas brigas, onde tanta miséria tem acontecido no meio das famílias. É porque a família é algo errado? Será que temos que mudar a Constituição? Temos que acabar com a família? Não. A família, em um certo sentido, ela é a solução para a sociedade. Mas o inimigo sabendo disso, esse adversário sabendo disso, é estratégico para ele desestruturar a família. É por isso que ele lança discórdia dentro da família. Ele joga pai contra filho, filho contra pai, marido contra mulher, mulher contra marido. Ele bagunça a estrutura familiar. Então é necessário vocês pensarem na unidade. Quando vocês estiverem brigando, discutindo, pense que tem alguém interessado nessa discussão e na desgraça da tua família. Quando vamos para o trabalho, o trabalhador precisa de integridade e resistência diante da pressão. Você precisa ser um trabalhador íntegro, porque o trabalho ele vai abrir várias portas para você se corromper, e você precisa ter integridade, você precisa resistir à pressão, você precisa ser uma influência positiva. E se você não sabe que o inimigo ele usa os meios para praticar esses atos, você não vai saber se defender. Então é preciso estar orando e buscando a Deus nesse sentido. Quando nós vamos para os relacionamentos, né, com as pessoas, a nossa vida social, nós buscamos o que lá? A empatia e o perdão. Porque nós, os seres humanos, é um ser gregário, é um ser que vai estar sempre rodeado de pessoas. Sempre, eu não vou casar, vou viver solteiro, não tem problema nenhum. Mas seja como for, você vai precisar de ir no mercado onde tem gente trabalhando, você vai precisar usar alguma coisa que alguém fez. É necessário sempre que a gente tenha contato com pessoas. E para ter contato com pessoas, nós precisamos exercer a empatia e o perdão. Porque esse inimigo vai trabalhar para gerar discórdia, para gerar inimizade, para gerar insensibilidade. E a empatia e o perdão vai contra isso. O discernimento e limites desses relacionamentos. Então nós precisamos aprender a discernir quem são as pessoas com quem estamos andando, e se nós estamos, e os limites, né, que eu tenho que ter, porque às vezes você está andando com pessoas que elas são resistentes e elas não querem fazer o que é certo, e se você continuar andando com elas, você vai cometer coisas erradas. Então nós precisamos ter o discernimento e os limites para entender quando eu estou influenciando e quando eu estou sendo influenciado, porque nós precisamos saber disso. E quando se trata de saúde mental, esses versículos mostram que confiar em Deus, nós precisamos confiar em Deus para lidar com a ansiedade. Segundo estatística, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Tá? E isso, muito em parte, gente, é porque as pessoas não conhecem a Deus, não sabem que Deus existe. E aí as pessoas têm problemas com ansiedade, têm problemas emocionais de vários tipos, né? Como medo,
temores, de várias maneiras, ou seja, há um descontrole emocional nessas pessoas muito grande. E tudo isso, muitas vezes, é por causa do desconhecimento dessa batalha espiritual que a pessoa está sofrendo e ela não sabe. Aí ela quer tratar com um psicólogo, quer tratar com um psiquiatra, quer tratar com remédio de tarja preta, quando na verdade é um ser que está influenciando você a pensar negativamente, a agir negativamente. Então convido você a vir para Deus, a buscar a Jesus. Procure uma igreja que tenha compromisso com a palavra de Deus, que ensine a palavra de Deus para você e certamente você vai sair vitorioso dessa. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e nos vemos na próxima oportunidade.